Olá, tudo bem? Bom, é com muita alegria que eu trago aqui o nosso primeiro vídeo falando desse cara aqui, o nosso famoso React. Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Bom, o React é um cara fenomenal, mas antes de eu falar que ele é fenomenal e tudo mais, primeiro eu gostaria que você colocasse uma coisa na sua cabeça. Se você é um programador iniciante, está começando agora, já ouviu falar de React, já ouviu falar de Vue, já ouviu falar de Angular e entre outros por aí, mas de fato ainda está escolhendo alguma coisa, eu queria te falar um negócio. E se você também já desenvolve e tudo mais. Eu vejo uma galera por aí falando que não, que o React é o melhor do mundo, é melhor que isso, é melhor que aquilo. Não, o Vue ou Vue, como alguns dizem, né? É melhor e não sei... Gente, não existe melhor, tá? Se fosse assim melhor de tudo, que é melhor, não existiriam os outros, tá? Então, não caia nessa, não defenda que é melhor. Ela pode ser o framework que você trabalha. E linguagem também, se você escolher uma linguagem, ela não é a melhor linguagem do mundo. Talvez é que você saiba, talvez é que você trabalhe, talvez é que você utilize, mas não defenda que ela é a melhor, que ganha de todas, tá? Todas têm os seus benefícios, todas têm os seus lados contras ali, os seus defeitos. Então, não vamos cair nesse papo de ficar defendendo. Sim, você pode falar, muito bom o React, eu utilizo e tal, o Vue eu não gosto por causa disso, tá tudo bem, mas não fale que o que você usa é o melhor porque você usa, ok? Então não vamos cair nesse conceito aqui. Show de bola? Bom, chega de falar um pouco sobre isso e vamos falar desse cara aqui. React, você já ouviu falar dele? Bom, o que é esse cara, né? É uma single page application. A gente fala de componente, agora aí, depois que surgiram os hooks, né? Se fala tanto de hooks, mas o que é tudo isso? Por que surgiu o React? Bom, o React, assim como o Vue, como Angular também, que tá aí no mercado, basicamente, esses caras revolucionaram o lado front-end. Se você não sabe o que é front-end, é tudo que você consegue ver. Um site é front-end. Se você acessa uma aplicação, um sistema, por exemplo, o que você está vendo é o front-end, tá? Falando mais da web, ok? Então, tudo isso aí é o front-end, é tudo que você vê, ok? Então, o site do React, o Facebook, o Instagram, tudo mais, é o front-end aquilo ali. Ok? Esses caras, o React e entre outros, revolucionaram muito o lado do front. Por quê? Porque antigamente não era fácil assim, não tinha front-end, não tinha back-end, era simplesmente desenvolvedor. Então não tinha esse negócio de eu trabalho só com back-end. Não, há um tempo atrás, eu não estou falando há 2 anos atrás, só tinha uma coisa, então você sabia programar e você fazia, né? Você sabia fazer site, você sabia fazer site. Você era programador, não tinha muita separação, né? E aí, com o surgimento do famoso Node, que a gente vai falar dele, não nessa aula, mas na aula de back-end nós vamos falar dele, com o surgimento do Node, abriu portas para o JavaScript, que era utilizado somente no navegador para ficar fazendo alertas, para ficar fazendo validação de formulário, e ele passou a ser utilizado para conectar com o banco de dados, passou a ser conectado para fazer um back-end, para processar dados e tudo mais, né? Então, o React é uma junção entre HTML, CSS e JavaScript. Então, com ele, você faz tudo num lugar só e alguns benefícios que eu vou citando aqui no decorrer dessa aula, ok? Bom, vamos lá. Eu estou no site do React aqui,
tá? Ele tem em português, inclusive, se você acessar e o seu não tiver, é só você vir aqui em cima e selecionar português do Brasil, ok? Bom, aqui no próprio site do React, ele mostra alguns exemplos, então ele fala, ó, um componente simples, né? Ele fala a questão de estado, enfim, tá? Você pode dar uma olhada aqui, acessa o site aí, é bem importante que você leia, né? A documentação é a fonte original para tudo, ok? Então, o React, ele facilita muito. E eu confesso para vocês que antes de eu aprender esse cara aqui, e Vue e outras coisas, eu olhava e falava, meu, isso aqui não faz sentido. Por que eu vou usar React? Eu achava até complicado. Falava, meu, eu vou ter uma curva de aprendizado tão grande para fazer um front-end, né? Então, mas depois que eu aprendi, cara, não tem como você fazer um front sem usar esse cara aqui, porque ele traz muita facilidade. E não só esse cara aqui, tô falando dos frameworks em geral aí no front-end, ok? Então, eu vou falando mais desse cara aqui no decorrer aí das nossas aulas de React aqui. Então, eu vou mostrando, fica muito melhor do que eu, em 20 minutos aqui, querer falar tudo sobre o React. Então, é melhor a gente fazer isso na prática e eu te mostrando. Então, para a gente aprender React, você vai precisar na sua máquina ter instalado o Node, ok? Não vou ensinar aqui como que instala, então eu estou no Mac, ok? Se você estiver no Windows, recomendo sempre a versão LTS, que é a versão estável, a versão segura, tá? Então pode pegar a versão 16.18, se você tiver outra também não tem problema. Ah, posso instalar essa aqui? Pode, não tem problema nenhum, tá? Só clicar, fazer o download, instalar e tá ok. Show de bola? Também, eu já vou abrir aqui, eu uso o VS Code, então você vai precisar aí ter um editor, né, uma IDE também, ok? Para você escrever o seu código. Show de bola? Show de bola. Então tá. Então, para a gente iniciar, eu vou abrir o meu terminal, estou com o meu terminal aberto. Se você estiver utilizando Mac ou Linux, é só abrir o seu terminal. Se você estiver utilizando Windows, você não consegue algumas coisas só pelo CMD, prompt de comando, ok? E aí eu recomendo que você instale um emulador de terminal ou configure outras questões aí, bom? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar primeiro se eu tenho Node, então eu vou colocar Node-V para saber a versão do Node e se eu tenho Node instalado. Então, apareceu aqui, ó, versão 14.20.0. Novamente, a Fel não tá igual, é outra versão e tudo mais. Não tem problema, tá? Pode usar, vai funcionar da mesma maneira. Show? Bom, eu não gosto de usar o NPM. O NPM, ele é um gerenciador de pacote do Node. Se eu digitar npm-v, ele vem junto com o Node, porque é um gerenciador de pacote do Node, então ele vem junto. Eu, particularmente, não gosto de usar o NPM. Eu já tive alguns problemas só por causa do NPM. Então, uma forma de a gente instalar o Yarn, que é o que eu utilizo, você pode entrar no site do Yarn, instalar tudo mais, mas você pode usar o próprio gerenciador do próprio NPM para instalar o Yarn. Então, é a única vez que eu uso o NPM, quando eu formato minha máquina, por exemplo, e eu preciso instalar o Yarn, ou eu instalo uma outra versão do Node, e aí eu uso o NPM para instalar o Yarn e não uso mais ele. Então, você pode fazer assim, ó, npm install ou npmi -g, para ser global, você ter acesso a qualquer lugar do seu terminal, não precisa ser exatamente aquela pasta, e aí você digita Yarn. Só dá um Enter. Não vou fazer isso porque eu já tenho, então não há necessidade. Ok? E aí, a gente pode usar um cara que é o famoso Create React App. Deixa eu abrir ele aqui. Esse cara aqui, vamos aqui dar uma olhadinha. Esse cara, ele traz algumas coisas prontas pra gente. Você pode pegar o seu site, se você já tiver ele em só HTML e JavaScript, instalar
o React e passar a usar nas páginas que você tem. Não tem problema nenhum. Mas com o Create React App, ele traz algumas coisas prontas e um projeto pronto para a gente. Então, basta eu digitar, depois de eu ter instalado o Yarn, vou digitar Yarn, Create, espaço, React, tracinho, app, ok? Então, basicamente aqui, eu estou pedindo para o Create React App criar um projeto para mim. E aí, basta eu colocar o nome do projeto que eu quero. Antes disso, eu só vou entrar dentro dos meus documentos, ok? Vou criar aqui uma pasta chamada React. Ok. Você pode fazer onde você quiser, só criar uma pasta aqui pelo terminal. E aí sim, eu vou fazer Yarn Create React App. E aí você dá o nome do seu projeto, o nome que você quer. Então, por exemplo, posso colocar aqui Aprendendo React, tudo junto, ok? Vou dar um Enter. E aí, aqui, deu um erro, eu não posso usar esse nome maiúsculo aqui. Então, vou colocar um traço. Beleza, então se der um erro é porque você não pode colocar letra maiúscula. E aqui, o Create React App, que é um boilerplate aí pra gente, ele já vai instalar algumas coisas, como React, React DOM, enfim, né? Já vai trazer um pacote legal pra gente aqui, tá bom? Então, ele já vai criar um projeto, uma estrutura. Esse processo pode demorar, pode ser rápido, depende muito, o meu aqui já terminou, depende muito da sua conexão e do seu computador, ok? Eu só vou minimizar aqui, porque tem um terminal ali embaixo e tá confundindo vocês aí no vídeo. Então ele terminou e ele deu alguns comandos, como Yarn Start. Como eu já utilizei o Yarn, ele já entendeu, tá? Mas se for o NPM, você coloca NPM run e o comando. Ele vai mostrar, se você utilizou o NPM para criar o projeto, ele vai mostrar. Mas não impede, se eu criei o projeto com Yarn, de usar o NPM, não tem problema nenhum, ok? Então, tá aqui, beleza. Ele deu o comando Yarn Start, Yarn Build, Yarn Test, enfim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui, ó, Yarn Start. Ah, aliás, né, eu preciso agora entrar na pasta Aprendendo React, que ele criou. Então eu entrei aqui, e aí sim eu digito Yarn Start e dou um Enter. Fazendo isso, olha só o que vai acontecer. Já abriu meu navegador, eu não precisei fazer nada. E ele apareceu aqui já um projeto pronto pra gente. Então olha só que legal. Nós temos aqui já um projeto em React. Eu vou fechar tudo isso aqui, ok? E agora eu vou fazer o seguinte. Vou puxar o meu VS Code para cá e vou abrir essa pasta aqui. Então vou lá em documentos. Aqui dentro eu tenho uma pasta React, aprendendo, e vou abrir ela, ok? Então tudo isso aqui não fui eu que criei, tá? Tudo isso aqui já estava pronto. Então eu tenho aqui, ó, algumas coisas, tá? Então, se a gente entrar aqui, ó, no app.js, e para você sentir um pouquinho, um gostinho já, olha só, nós temos basicamente JavaScript e HTML aqui. Basicamente é uma função, ok? Então a gente está criando uma função chamada app, quer dizer, a gente não, né? O Create React App criou uma função chamada app e dentro retorna um HTML. Que HTML é esse? Esse aqui que está na tela, ok? Então se a gente vir aqui, ó, e por exemplo, trocar esse P, que inclusive aqui ele está falando, olha, edite o arquivo src-app.js e salva para recarregar a página, que é esse texto que está aparecendo aqui embaixo, ok? Então se eu venho aqui, apagar esse cara, ok? E vou colocar meu nome aqui, ó, Rafael Menon, Start Dev. Vou salvar, quando eu salvo, volto aqui, ele também já carrega automaticamente e ele trocou pra gente aqui, Rafael Menon, Start Dev. Você pode escrever o que você quiser, tá bom? Ah, eu quero tirar a imagem, então a gente vem aqui, tira e salva e tá aqui, ó, ok? Tiramos
a imagem. Perfeito? Então, nessa aula, vou ficando por aqui. A gente criou o projeto, tá aqui, bonitinho, funcionando. Na próxima aula, nós vamos ver um pouco melhor, entender esses arquivos aqui que foram criados e começar já a brincar um pouquinho sobre o React, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações aqui para que você receba os nossos vídeos. E se você quer algum conteúdo, quer alguma informação, deixa a sua sugestão aí, o seu comentário aqui embaixo no vídeo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e eu te espero na próxima aula.